seja de vida de caridade. Deus tem visto isso e Deus está vendo. E nós vamos começar hoje lendo uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo de 1 a 6. Por crer nessa realidade, já contei, já testemunhei aos irmãos, que um dia Deus enviou um anjo na minha casa e eu vim confirmar que era um anjo pela própria palavra do Senhor. E depois disso, o Senhor colocou dentro de mim uma certeza naquela época das bênçãos que eu esperava. Uma certeza, embora não tivesse visto nada ainda, mas ele tinha posto uma certeza que aquilo que eu estava clamando, pedindo, iria acontecer. Embora eu não estava vendo nada. E assim foram 2 dias. No terceiro dia, o Senhor contribuiu que, através de uma outra pessoa, tudo aquilo que eu tinha pedido a Deus aconteceu. E a resposta foi desse anjo que Deus pôs na minha vida, provando meu coração, provando a minha entrega. Olha o que está escrito lá em Atos 10, de 1 a 6. Na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas de sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. E viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações. E a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Até aí. Essa passagem deixa claramente que as nossas atitudes são vistas por Deus. Aquelas atitudes feitas por amor, por entrega, sabe? Aquela oração secreta, aquela ação secreta. Deus vê isso. Porque geralmente quem quer agradar a Deus não faz notícia. Faz o que Jesus disse no Evangelho, né? Que a mão direita não saiba o que a esquerda fez. E até quando jejua ou ora, não proclama isso em nenhum jornal, porque Jesus disse que quem faz isso busca o elogio dos homens e já recebeu sua recompensa. E o Senhor disse que aquele que faz no secreto, ele faz para o Senhor. E fazendo para o Senhor, ele vai receber sua recompensa e a resposta daquela oração. Primeiro ponto eu quero colocar esse. Deus tem visto a tua luta. Segundo ponto, irmãos, como esclarecimento, a Bíblia diz assim que a fé, aquela capacidade de crer, de começar a perceber a obra de Deus, as coisas de Deus, essa fé ela vem por ouvir. Conforme está em Romanos 10, 17. Pode colocar lá. Em Romanos 10, 17, começa no contexto dizendo assim, que Deus, ele primeiro chama pessoas. Segundo, esses têm a graça e a autoridade para pregar. E que se não houver esses que pregam, a fé não vai ser suscitada. Nós podemos ter os melhores louvores aqui na frente. Nós podemos ter as maiores apresentações de adoração. Mas a fé, na verdade, naquela promessa de Deus,
na promessa que a gente está esperando de Deus, ela não vai acontecer para nós se não houver alguém que foi chamado por Deus para pregar a palavra. O que é que está escrito lá? Em Hebreus 11, 6, diz que se nós não adquirirmos essa fé, porque nós estamos falando de receber uma promessa, certo? Nós estamos já caminhando para receber a promessa das promessas, que é o batismo no Espírito Santo. Romanos 11, 6, diz que se nós não adquirirmos essa fé, nós não vamos ter como agradar a Deus. Nós precisamos adquirir, nós precisamos crer na palavra. Por isso que quando Jesus fala na parábola da semeadora, ele diz que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque aquele que realmente quer compreender, ele se aplica à compreensão. Você faz isso no teu serviço. Quando tem alguma situação que você não entende, você tem que pesquisar, porque você tem que prestar serviço para alguém. Então você vai buscar entender como faz para fazer. Na fé não é diferente. Quando eu escuto a pregação, se você realmente dizer eu acreditei, tem que ter um passo de compreensão e aplicação. Diz lá, em Hebreus 11:6, diz o que lá? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Então, é muito importante que haja fé. Ora, se há importância que haja fé, é muito importante que haja quem pregue. Porque se não houver quem pregue, não vai suscitar a verdadeira fé. As letras das músicas podem ser bíblicas e podem se tornar uma pregação. E assim você adquire até a fé porque você escuta. Tanto é que a gente tem tido um critério de analisar a letra. Por quê? Porque a letra, se for verdadeira, ela é como uma pregação. Algumas letras são uma oração. É necessário, se faz necessário, que eu escute a pregação da palavra de Deus. Tanto é necessário que naquela leitura de Cornélio, nós vimos ali que um anjo mandou o Cornélio procurar Pedro. E na sequência ele diz assim, Pedro tem alguma coisa para te falar. Então esse esclarecimento tem que ficar claro. E de repente a gente tem pedido para o Senhor assim, Deus, aumenta a minha fé. Mas você não tem tempo para ouvir a palavra. Você não tem tempo para meditar na palavra. Você não se aplica a compreender, a falar, Deus, me ensina isso, me explica isso. Na parábola do semeador, diz que o povo foi embora, mas os discípulos chegaram a Jesus e falaram assim, Senhor, tu fala em parábolas, explica para nós. Nós temos que fazer a mesma coisa. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. E ele vai mostrar, e ele vai falar com você. Ele vai te encaminhar ao entendimento e à compreensão. A partir do momento que você começa a entrar em sintonia com Deus, Deus, através do seu Espírito, começa a te ensinar, te revelar. A experiência da promessa de Deus, que eu quero que vocês vivam, é justamente esse encontro pessoal com o Senhor, o batismo no Espírito Santo, para que, depois desse encontro, muitas coisas vocês não vão mais perguntar para mim. Vocês vão me ensinar. Vocês vão ter da onde tirar. Vocês vão entender por que muitas gente fala assim, muitos pregadores falam assim, o Senhor me disse. Eu falo, como que o Senhor te falou? O Senhor fala com você? Mas não está escrito que Moisés se entretinha face a face com Deus, do que falava com Deus como quem fala com um amigo? É essa amizade que Deus quer que você tenha com ele. Está com dor? Está sofrendo? Está triste? Está nervoso? Está bravo? Não importa. Você vai falar, Deus, eu estou nessa situação. Resolve, dá um jeito, me dá entendimento, me dá sabedoria. Está angustiado. Tira essa angústia, tira essa tristeza, tira essa amargura. Mas você vai falar com o Senhor. E para que a gente entre no tema desta noite, e para que a gente entenda porque é necessário ouvir a palavra, ter fé,
Eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor em Atos 11, 15, 16. Que é justamente a continuação do que aconteceu depois da conversa do anjo com Cornélio. Amém? E Pedro continuou. Quando eu comecei a falar, já estava falando com a família do Cornélio. Para vocês terem uma ideia, nessa passagem, antes dele pregar para Cornélio, Pedro olhava a nação que não era um centurião romano como pagão, como pessoa que não era pessoa enviada para receber a graça. Então ele tinha um certo receio de não ir aos judeus. Assim como Jesus veio para os judeus, eles achavam que deviam pregar só aos judeus. Só que ele teve uma visão, ele estava em oração, estava com fome, era meio-dia, e ele subiu ao terraço para orar. E ele teve uma visão, e ele viu uma toalha branca com vários animais, que para o judeu era considerado impuro. E tinha lá répteis, vários animais lá. E uma voz falava assim, mata e come. E ele, na visão que ele estava tendo, ele disse, jamais eu vou tocar em coisa impura. E o Espírito falava, não chame isso tudo de impuro aquilo que eu santifiquei. Só que ele não tinha a ver com a comida, mas tinha a ver com o alimento que ele ia ter que dar para alguém que ele considerava impuro. Nesse mesmo momento, os anjos os homens enviados por Cornélio a Jope, chegam na porta dele, batem, e o Espírito diz, vai com eles. Ele não tinha nem almoçado. E ele vai até Cornélio, e ele começa a pregar a palavra do Senhor. E ele conta a história da visão. E ele está falando da história da visão. E quando ele começa a pregar, no capítulo 15, ali, no versículo 15, diz, e Pedro continuou, quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Vocês conseguem tentar lembrar, tentar contextualizar do que no princípio ele estava falando? Do que ele estava falando? Do Pentecostes. Atos 2. Do mesma forma que o Espírito Santo tinha descido em Atos 2 lá sobre os apóstolos, lá, aquelas 150 pessoas, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sobre sua família. E olha o que aconteceu. Aí eu lembrei que Jesus Cristo tinha dito, é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo, então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Tem uma passagem que diz assim que aquele grupo de pessoas que nem fazia parte do grupo, começaram a falar em línguas estranhas da mesma forma que eles falaram em Atos 2. Pedro estava fazendo o quê? O que Pedro estava fazendo nessa passagem aí? Pregando. Entendam? Ele estava pregando. O que nós estávamos falando no início? A fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus. Como é que eu cresço na fé? Ouvindo a pregação da palavra de Deus. Por quê? O Espírito Santo age porque a palavra de Deus é a espada do Espírito.
É muito importante que o evangelho seja pregado. Os verdadeiros interessados vão atrás. Jesus comparou o interesse a um colecionador de pedras preciosas, de pérolas. Ele disse que o certo cara que colecionava pérolas, pedras preciosas, encontrou um terreno e achou pedras lá. Diz que ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno. Então, os verdadeiros interessados, eles se manifestam como verdadeiros interessados. Com certeza, o cara que foi comprar o terreno que tinha as pedras preciosas não publicou no jornal, publicou? Ô, gente, eu estou comprando aquele terreno que tem pedra preciosa. Vocês fariam isso? Vocês fariam isso? Por que vocês não fariam? Porque senão ia alguém lá e comprava antes. Então, os verdadeiros interessados no secreto começam a comprar o terreno que tem pedras preciosas no secreto. Na sua intimidade, começa a fazer as trocas. Começam a se posicionar. Começam a se sacrificar para conquistar aquele terreno que tem pedra preciosa. O que nós vimos no domingo passado é que quando o Espírito Santo vier sobre nós, ele nos tornará uma outra pessoa. Ele mudará tudo que nós somos. Ele vai dar força e autoridade. Ele vai trazer compreensão. Ele vai nos convencer do que está certo, do que está errado. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele será intercessor. Ele será advogado. E não é um espírito de temor que nós receberemos. Nós vimos, irmãos, e convém repetir. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus não é desse. Não é. E nós vimos que quem tem, quando tem um morador na casa, as obras deste morador se manifestam externamente nessa casa. Um quintal cuidado, as paredes pintadas. Por mais simples que seja a casinha, se o morador gostar daquele lugar, vai estar limpinho, organizado, com a simplicidade que tiver lá, mas vai estar, ó, porque o morador tem prazer de ver as coisas em seus lugares. E o Espírito Santo geralmente faz isso na nossa vida, ele organiza as coisas dentro de nós. E as pessoas percebem que existe uma organização dentro de nós, porque aí fora, no corpo, começa a aparecer sinais da presença do Senhor. Você talvez esteja perguntando, nossa, o pastor misturou duas coisas, o batismo no Espírito Santo com fé. Tem batismo no Espírito Santo sem fé? Tem batismo no Espírito Santo sem fé? Tem batismo no Espírito Santo sem fé? Não. Às vezes as pessoas querem o batismo no Espírito Santo, querem ter a experiência de Deus, mas elas não se posicionam. E lembra que eu falei do Cornélio, do anjo que visitou Cornélio, e que eu vi as tuas orações, eu vi as tuas ações. O Senhor tem visto. E eu tenho certeza, irmãos, no secreto, se você tem buscado o Senhor, e for determinado por Deus, e se Deus aceitar esse projeto, dessa busca, dessas 5 semanas, como uma noite de busca do Espírito Santo, mesmo que você não vá, você vai receber em casa. Sabe por quê? Porque quando Moisés escolheu 70, 2 não foram na tenda. Estavam na casa, na tenda deles. E lá eles receberam, porque estava determinado que foram escolhidos para isso. Porque o Senhor sabe do teu coração, sabe das suas atitudes, Ele sabe de você. E isso é preciso que cada um de nós entenda. Que, como diria, será que diria convencer a Deus? Lembra que a primeira pregação é: você ama a Deus? Você realmente ama a Deus? Qual é o sinal que você ama a Deus? Qual é a prova que você ama a Deus?
Antigamente os namorados tinham essa história, né? De dizer assim, tem que dar uma prova de amor pra mim. Ou se não. Nós vimos também, irmãos, que Jesus a Nicodemos disse que é necessário nascer de novo. Que é necessário nascer da água e do Espírito. E hoje nós vamos ver a conversa de Jesus em João 4:10. Jesus está falando com uma mulher samaritana. Noutra situação em que os judeus não aceitavam muito porque não se davam bem. E Jesus chega ali e pede água para essa mulher. Ela questiona Jesus. Ela diz: como tu, judeu, pede a mim, que sou samaritano. Aí Jesus responde. Olha o que Jesus responde. Jesus responde assim: se tu fosse santinho, se fosse uma boa pessoa, se você fosse uma pessoa exemplar, eu te daria água viva. Foi isso que ele falou? Ele questionou a vida particular dela? Não. Porque ele sabia que se havia uma vida estranha, era a circunstância que ela estava vivendo. Não era algo que ela tinha decidido para a vida dela. Não era algo que ela tinha escolhido para a vida dela. As circunstâncias levaram àquela situação. É como eu diria hoje, vítima de uma sociedade da época. Jesus diz o quê? Então Jesus diz: se você soubesse quem pode dar e quem é que está pedindo a água, você pediria e ele lhe daria águas vivas. Teve uma pessoa que me perguntou assim: mas como é que eu peço o Espírito Santo? Como é que você pede água? Fala aí. Dá água. Como é que vocês pedem o Espírito Santo? Senhor, me dá o Espírito Santo. Às vezes, o óbvio complica para nós, porque a gente achando que Deus é tão grande, a gente pensa que tem que formular um recital, né? Fazer uma novena, uma promessa. Não! O Senhor disse: se tu soubesse quem é que está falando contigo, mulher, quem é que te disse, tu pedirias e ele te daria água viva. Essa água viva, irmãos, é a água viva que está escrito em João 7, 37 e 39. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: está se perguntando, né? Jesus pode estar de pé aqui dizendo a mesma coisa. Se alguém tem sede, venha a mim e pede. Você está contente com a vida que você tem levado? Onde que vai dar? Tinha uma vez, não sei se foi um dos filhos que falou assim, que a psicóloga perguntou assim: faz um cálculo que daqui a 3 anos, você na situação que você está, como é que você vai estar? Fazendo as mesmas coisas que você faz hoje. A vida que você está levando hoje, do jeito que está, daqui a 3 anos, onde que você vai estar?
Agora, se ele te der a água viva, onde você poderá estar? Porque o Espírito Santo falar assim, opa, abriu uma porta para mim. Opa, é hora de eu agir. Porque ele que inspirou aos profetas a palavra de Deus. Então, quando você vive plenamente ou ouve a pregação plena da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele começa a parar. Lembra da história do caos? Lembra que eu falei que o Espírito parava sobre a face da terra, era informe e vazia? Então ele começa a parar sobre aquelas pessoas que estão vazias e começa a brotar nelas a sede, o desejo. A primeira coisa que começa a acontecer é um arrependimento, um reconhecimento da pequenez, um reconhecimento de que eu não sou digno. Isso constrange a gente chega a achar que não sabe nem se é o Espírito Santo, porque dá uma tristeza quando a gente olha para a gente e olha para Deus, fala assim, meu Deus, quase é impossível acontecer um elo de ligação nesse negócio. Isso é tão verdade que nós podemos olhar em Atos 2, 37, 39, onde Pedro está pregando. Ele começa a pregar, e quando ele começa a pregar, o Espírito Santo toma conta de uma multidão. Durante a pregação, aquele mesmo Pedro que uns dias atrás negou Jesus, que uns dias atrás não tinha coragem de assumir que era do Senhor, agora está pregando uma multidão, sem um microfone, sem nada, provavelmente de uma janela do segundo andar, porque era o cenáculo, era no primeiro andar, assim, tinha o térreo e tinha a parte de cima. O povo escutou e olha o que aconteceu. No 36 começa ali, ó. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo que este Jesus que vocês crucificaram, aquele que Deus tornou Senhor e Messias. E quando ouviram isso, todos ficaram, aqui na minha tradução está, aflitos. E perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que nós devemos fazer? Nem sempre, irmãos, quando nós estamos na igreja, sentimos aflição. E essa aflição, ela vem com um sentimento de cobrança, de decisão, de posicionamento. É o inimigo tentando tirar nós do centro da vontade de Deus. Essa aflição, ela está justamente uma obra do Espírito, constrangendo a gente, dizendo, muda, toma uma posição. Isso é tão verdade que quando Estevão prega, ele fala para os doutores da lei e fala assim, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? E às vezes a pessoa pensa, essa palavra está fazendo mal para mim, está me entristecendo. Eu lembro quando a pastora foi batizada no Espírito Santo, a gente não podia conversar com ela. Ela estava num quebrantamento assim, ela falava, não fala comigo, não fala comigo. De tarde, explodiu falando em língua estranha. O Espírito Santo apertando para um posicionamento, apertando para uma situação, foi o que ele fez comigo. E olha o que Pedro responde. 38. Arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o quê? Aí ele diz assim, pois a promessa é para vocês e para todos os que ouvirem de longe. Nós somos esses de longe. A promessa é para mim, a promessa é para você, a promessa é para aqueles que não estão contentes com a vida que têm levado. A promessa é para aqueles que deram ouvido à pregação. A promessa é para aqueles que querem mais de Deus. E eu deixo dizer para vocês,
para a gente encerrar e dar uma diretriz para esta semana, eu quero que abra a palavra do Senhor em Ezequiel 37. Eu quero que os irmãos me auxiliem na busca do Google ali. Ali é Vale dos Ossos Secos, né? Coloquem assim, na busca do Google. A água me dava pelos artelhos. E o Senhor me enviou, me disse, entre. Ou melhor, o rio que corre do trono de Deus. Ezequiel. Havia um rio que corria do trono de Deus. O Senhor não queria que você ficasse à margem. Quantos irmãos conseguiram achar alguma coisa? É para ser por aí. Isso mesmo. Olha só. Deus está falando aqui dentro. 47. Ezequiel 47. Ezequiel 47. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em outras traduções, artelhos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu aos meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. O que essa palavra diz? Que Deus não tem chamado para você ficar na margem. O Senhor não quer que você fique só sendo molhar os pés no reino de Deus. O Senhor não quer que você só venha uma parte de você nesse rio que corre do trono de Deus. Lembra que a Bíblia fala que aquele que receber será como um rio que sai de dentro de si. O Senhor quer que você seja inundado, cheio, e depois que você estiver cheio, você não pode mais ter domínio sobre aquele rio, porque é aquele rio que vai te levar. O Espírito Santo é como um rio de água viva, que desce do trono de Deus. E quando esse rio entra na sua vida, você é dominado por esse rio, ele é que te conduz, ele é que te direciona, é ele que te mostra o caminho, é ele que faz produzir um fruto na sua vida. Se os irmãos tiverem oportunidade de assistir novamente as outras pregações, vocês vão perceber a ligação em todas elas. Aí a pergunta que se faz é: como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Alguém de vocês já tem ideia de como você faz? Primeiro que nós vimos ali a sede, né?
Apocalipse 22:17. Sede. Feche teus olhos e diga sede. Pergunte para você mesmo: eu tenho sede do Espírito Santo de Deus? Eu tenho sede de ser diferente? Eu tenho sede de mudança? O que é que diz lá? O Espírito e a esposa dizem: venha. Quem é a esposa? Quem é que vai dizer venha? Nós. O Espírito está querendo isso. Então, para quem que ele vai vir? Para quem clamar. Durante essa semana, eu queria convocar os irmãos que cada um fizesse o que sentisse melhor fazer. O jejum. Com o jejum, a tua carne se torna leve, impossibilitada de alterar o curso da vida. Aquele que puder, auxilie alguém necessitado, que você sabe que está necessitado, que Deus só está pondo no teu coração: eu preciso ajudar essa pessoa. Aquele que puder, e que tem seus pais vivos, que sabe que existe uma necessidade, ajude seus pais. Jesus chegou a repreender os doutores da lei, dizendo: vocês anulam a palavra, o mandamento do Senhor por causa de vossos costumes. Porque sabe o que o povo fazia naquela época? Os doutores da lei ensinavam as pessoas a fazerem ofertas no templo. E que aquele que fizesse essa oferta no templo ficava desobrigado de ajudar os seus pais com recursos financeiros. E Jesus repreendeu: vocês anulam o mandamento de Deus por causa de vossos costumes. O Senhor se agrada muito mais quando você ajuda os seus pais do que você entregar uma oferta. De repente, seu pai ou tua mãe, ou sei lá, uma pessoa doente, ou sei lá, uma pessoa que está em necessidade, você está sentindo: ah, mas isso aqui eu reservei para Deus. Deus precisa disso? Deus precisa desse bem, dessa riqueza, desse alimento? Deus precisa? Não. Deus não precisa. Agora, se Deus colocar no teu coração algo para fazer essa semana, faça um propósito com Ele. Peça ao Espírito Santo: mostra para mim o que eu tenho que fazer. Aqueles que conseguem jejuar, jejuem. Mas sejam objetivos. Primeiro, não vai trocar um jejum pela obra do Espírito Santo, mas vai dizer ao Espírito Santo: eu estou disposto a qualquer sacrifício para te receber. Eu estou disposto a qualquer sacrifício para receber a sua presença. Eu, particularmente, o que eu fiz, ninguém mandou eu fazer, mas eu senti de fazer. Quando eu estava clamando pelo batismo do Espírito Santo, durante 3 vezes na semana, na segunda, na quarta e na sexta, eu jejuava sem água. Chegava de tarde, eu estava com dor nas pernas. Eu fiquei com 45 quilos. Mas depois do dia 12 de fevereiro de 91, eu criei até a barriga. Porque a graça do Senhor veio sobre mim. Eu fiquei pleno da graça. Não, a necessidade de jejuar continua, é necessário. Mas eu digo para vocês: valeu a pena o sacrifício. Às vezes você não tem nada para oferecer ao Senhor diferente. Às vezes você não sente, não viu, não ouviu Deus falar. Então faz o teu particular. Acordar de madrugada, ótimo. Horário, já começar: Senhor, eu acordei agora porque eu quero uma coisa do Senhor. Aquela promessa que o Senhor disse que vai dar para todo aquele que crê. O batismo no Espírito Santo. Quando Pedro pregou
e aquele povo ouviu Pedro. 3.000 pessoas num só dia se converteram. Quanto tempo será que eles devem ter ficado batizando pessoas? Aliás, onde eles acharam água para batizar tanta gente? Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, que era um enigma, quando ele estava falando dessas passagens com a mulher samaritana, em João 7,37, tudo, essas passagens eram um enigma para eles, eles não entendiam. E Jesus foi crucificado, ressuscitou e disse: vocês devem ficar em Jerusalém até que sejam revestidos da força do alto. Eu quero que vocês entrem no contexto da história no seguinte sentido: Jesus foi morto, certo? Os doutores da lei mataram Jesus e lançaram uma perseguição a todos os seus seguidores. Vamos tentar nos colocar junto com os apóstolos. Como é que nós estávamos? Tudo tranquilo andando na rua? Não. Nós estávamos, eles estavam todos com muito medo. E era para eles ficar em Jerusalém até que fossem revestidos da força do alto. Havia uma comemoração chamada a festa de Pentecostes. Era uma comemoração dos judeus. Eram 50 dias depois da Páscoa. Então eles ficaram 50 dias escondidos. Para alguém buscar comida tinha que sair, cobrir a cabeça, ir lá buscar, sem alarde, sem falar com ninguém. Eles tinham que ter estratégia para trazer alimento para 150 pessoas, né? Ou tipo, não podiam sair nem em grupos, porque tinha que cada um no individual. Se um cair na mão dos doutores da lei, dos soldados, que Deus tenha misericórdia da tua alma. Mas eu fico imaginando assim, que eles oraram, devem ter chorado muito no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, leram os salmos, acho que devem ter lido o Antigo Testamento inteirinho, o que eles deviam ter, porque isso não era acessível como nós temos hoje. Eu nem citei, talvez eles lembravam de frases bíblicas, de citações das sinagogas. E durante esses 50 dias eles ficaram assim, um orava aqui, o outro entrava em choro lá, eles se abraçavam e o Senhor mandou nós ficar aqui para esperar para ser revestido da força do alto. Eu acho que quando chegou perto da festa de Pentecostes, e era comum eles fazer essa festividade juntos lá, todos em Jerusalém, no templo, eles deviam estar lá assim preocupados: puxa vida, hoje, amanhã vai ser o dia de Pentecostes, e era costume nós estar lá, nós nunca falhamos um ano de estar lá, e esse ano não vai dar, porque o Senhor mandou nós ficar aqui. Quanta gente, quanta tristeza. Quantas lágrimas devem ter caído nesses dias? Quanta aflição deve ter acontecido? Vocês conseguem contextualizar e tentar sentir, perceber? Como é que vai ser a nossa preparação? Como é que vai ser a tua oração saindo daqui hoje? Eu quero que vocês lembrem de Jacó. Porque quando a Bíblia fala, gente, de que nós vamos receber um novo nome, até ontem o Senhor mostrou isso claramente para nós, até falei com o Emerson sobre isso. Quando ele fala novo nome, é porque geralmente quando a gente não estava na igreja, falava assim: ó, o cara lá vai o perdido. Ó, aquele cara lá é um mau elemento. Ixi, ninguém confia no cidadão lá. Ixi, ixi, aquele ali, meu Deus, é melhor não fazer negócio com ele. O novo nome é que quando você vem para Jesus Cristo, você recebe um novo nome no sentido assim: olha lá, ele virou crente. Olha, está na igreja. Olha lá, nossa, olha como ele prega. Olha como ele fala, mudou até a forma de vestir.
E sem falar no novo nome que só nós conhecemos, quem tem a experiência de se sentir parte do plano de Deus, se sentir, sabe, chamado, sentir o Senhor. Você sabe que você recebeu um novo nome, que você não é mais chamado de perdido, que você é chamado de um encontrado, não é mais chamado de morto, né? Os irmãos, ô morto, dei morto, não é assim? Não, é aquela pessoa cheia de esperança, não é aquele depressivo, não é aquela pessoa que não tem mais sonhos, não tem mais visão, não é mais aquela pessoa que era o viciado, era o drogado. Não! Tem um novo nome. Eu liberto. Eu vivo. Parece que passou da morte para a vida. Agora, como é que deve ser a sua oração? Que nem Jacó. Quando Jacó está voltando, ele sai como usurpador. Jacó sai como usurpador, sai como aquele que tomou a herança do irmão, sai como aquele que tirou o direito à primogenitura, que era o direito do irmão mais velho. E ele volta, e quando ele está prestes a encontrar com o irmão, com medo do que o irmão ia fazer com ele, ele vai para a oração. E quando ele vai para a oração, irmãos, ele não vai para o monte para fazer de conta que vai orar. Porque quando ele percebe o anjo, porque a gente não sabe como era esse anjo, diz que ele luta com o anjo. Ele sai coxo dessa oração. Eu imagino que, sei lá, ele ajoelhou, ele pulou, ele plantou bananeira, eu não sei, ele deve ter chorado aos montes, clamado, dizendo: Senhor, se tu não me abençoar, Senhor, eu não vou lá. Se tu não me abençoar, Senhor, eu não vou lá. Se tu não me batizar no Espírito Santo, Senhor, eu não vou, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor batize eu no Espírito Santo, que o Senhor cumpra a promessa para mim. Eu não posso caminhar. A tua palavra diz: nada podeis fazer sem mim. Eu não posso. E você vai dizer isso para o Senhor: Senhor, não me deixa sem me tocar. Por isso que quando às vezes as pessoas fazem algumas músicas e elas fazem por experiência, por exemplo, aquela música que diz assim: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ou se não, aquela outra que diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele estendeu a sua mão para mim. Essa oração, essa semana você vai orar. Essa semana você vai clamar. Se você não orar com a mente, você ora com a boca. Se você acordar de madrugada, você fala assim: acordei, Senhor, estou aqui, eu quero o batismo no Espírito Santo. Você vai clamar o batismo no Espírito Santo. Não fica pedindo. Irmã, tem uma coisa: se ele vier, a cura é garantida. Acabou a luta. Acabou a luta. Acabou, porque ele é Deus. E quando Deus está no lugar, tudo se faz novo. Feche teus olhos. Espírito, enche a minha vida novamente. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida.
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Sim, Senhor, nós colocamos diante do Senhor esta noite, que é uma noite, Senhor, de posicionamento e de decisão, Senhor. Nós vamos sair daqui, Senhor, e pedimos, Espírito Santo, faz brotar em nós uma busca, que nosso coração se entristeça conosco mesmo, e isso reflita numa busca pela Tua presença, que nós sejamos acordados, Senhor, nas noites, que nós, Senhor, sejamos tocados a ouvir a Tua voz, a fazer o que nós temos que fazer no particular, porque eu sei, Senhor, que cada um, Senhor, é dado uma forma de agir, de se manifestar para Ti, que ama o Senhor. Ah, Deus, prepara essa semana, que não seja, Senhor, uma busca, Senhor, só dos líderes, só do louvor, só do pastor, mas seja uma busca particular. Senhor, eu quero, Senhor, que nós sejamos, Senhor, incendiados. Nós queremos nos oferecer, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Que nós possamos, Senhor, atrair os Teus olhos, Senhor, e que o Senhor possa derramar fogo, Senhor, sobre nós. Que o Senhor possa aceitar o sacrifício, possa aceitar a entrega, Senhor, de cada um, Senhor. Possa aceitar a oração, possa aceitar a caridade, possa aceitar, Senhor, a reconciliação, os pedidos, Senhor, de perdão, aquelas pessoas, Senhor, que tem que, Senhor, reconciliar com outras pessoas, pedir perdão para as outras pessoas, perdoar, Senhor, que haja, Senhor, um mover sobrenatural, que cada um na sua necessidade seja incomodado, Senhor, de tal forma, Senhor, que seja, Senhor, algo maravilhoso. Nós queremos, Senhor, nós sentimos sede da Tua presença, sede do Teu Espírito, sede da Tua ação. Nós sabemos que a Tua igreja não sobrevive, Senhor, se a Tua presença não for real. Porque Tu tens procurado, Senhor, os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Nós queremos ser esses que o Senhor procura. Nós, Senhor, não estamos aqui clamando por uma igreja cheia. Nós não estamos clamando por dinheiro. Não, nós não estamos clamando por uma vida farta. Nós não estamos clamando coisas deste mundo. Nós estamos clamando coisas, Senhor, que o Senhor prometeu. Vem cumprir no nosso tempo. Vem fazer no nosso tempo uma obra nova. Vem fazer no nosso tempo um dia especial de renovo. Porque eu sei, Senhor, que se Tu descer, se a Tua graça descer sobre as vidas, sobre esses que estão aqui, eu sei, Senhor, que eles serão instrumentos Teus. Eu sei, Senhor, que irá se cumprir o que está em Isaías 61. Eu sei, Senhor. Coração, eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos quero levantar e em louvor te adorar.
De coração eu quero te amar diante do teu altar. Esse culto não acaba hoje, tá? Tá, irmãos? Esse culto não acaba hoje. Você vai sair daqui e você precisa lembrar disso. Esse culto continua esta semana. Nós vamos estar avisando os irmãos, porque nós dependemos de duas coisas. Dependemos do tempo. Nossa programação é ir para o monte, lá na casa do Emerson e da Verônica, na sexta à noite, por volta de 10 horas da noite, mais ou menos. E talvez esse horário, talvez os irmãos vão estar mais livres. Nós temos o João, que vai estar no evento com a TN. Nós temos os irmãos que vão estar ocupados, e eles vão poder chegar lá mais tarde, sem problema nenhum. Mas nós não temos hora para terminar depois, porque nós vamos estar lá buscando. Agora, se estiver chovendo, irmãos, se estiver chovendo, nós avisaremos, irmãos, nós vamos se reunir aqui, sabe, com som acústico só por causa do horário. Vai ter um momento de oração e de adoração, um momento secreto mesmo. Nós vamos ficar aqui, se estiver chovendo, nós vamos nos reunir aqui. Se alguma das pessoas falar, eu fiquei sabendo, vai ter oração no monte, vai ter que escutar as 5 pregações, tá? Aí você pede o link, a gente manda, essa pessoa escuta, para que se reúna com um objetivo só. Porque senão vem uma pessoa para pedir alguma coisa, não, nós temos um objetivo. Nós sabemos que todas as outras bênçãos, cura, libertação, todas as outras bênçãos que virão através da obra do Espírito Santo. Virão através da obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo estiver presente, todas as outras bênçãos vão estar juntas, porque os dons, os ministérios, tudo vai vir junto. A bênção do Espírito Santo é, como diria a promessa completa, o batismo no Espírito Santo. No Espírito Santo está todas as outras obras, porque foi pelo Espírito que o Senhor expulsou o demônio, foi pelo Espírito que Ele curou os enfermos, que Ele ressuscitou mortos, que curou leprosos, que curou enfermos, foi pelo Espírito que Ele ressuscitou dos mortos. Então é pelo Espírito, após a ação do Espírito, que você vai testemunhar a grandeza de Deus na sua vida. Entenda isso, amém? E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Eu abençoo todos os seus dizimistas, abençoamos a família do Sérgio Esquincalha, que essa semana, numa atitude de gratidão, enviou uma oferta para a igreja, porque ele percebeu lá distante, ouvindo as pregações, está com a vida transformada e Deus vai fazer milagres daquele lado de lá da cidade. Então nós abençoamos a sua família também, você que tem sido dizimista, ofertante, que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida. E quando você ofertar ou dizimar, que seja da alegria do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.